Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. E vamos iniciar mais um módulo e desta vez vamos falar sobre os atos preparatórios para as eleições, que envolve toda a parte da organização, é algo que você vai fazer demais quando for servidor. O sistema Elo, que é o adotado, pelo menos até onde eu estava lá, era adotado pela Justiça Eleitoral, para facilitar essa organização das eleições é muito bom. Então, convocação de mesário, locais de votação, locais onde vão ser as sessões dentro dos locais de votação, enfim, o sistema facilita muito, tá? Não é tão difícil, porque se você for pensar de uma forma operacional, braçal, digamos assim, imagine você ter que verificar local por local, saber se aquele local em tese... É claro que vai precisar verificar os locais de votação, é óbvio que você vai precisar fazer uma fiscalização para saber se ele ainda tem condição de receber. Mas imagine você, numa cidade grande, ter que checar quais são os locais possíveis de serem utilizados para a votação, toda vez fazer uma checagem na listagem de eleitores para buscar aqueles que têm nível superior, que são servidores da justiça, o professor, para fazer uma filtragem e selecionar quem seriam os mesários. Além, é claro, dos mesários voluntários, que também, por mais que seja voluntário, há uma preferência para certas pessoas serem escolhidas, uma preferência legal, estabelecida na lei. Então, tudo isso, sem um sistema, seria muito difícil. E hoje o sistema da Justiça Eleitoral, ele facilita muito. Então, não se preocupe com o que a gente vai ver a partir dessa aula, porque você vai verificar, mas é muita coisa para fazer, e o servidor da Justiça Eleitoral trabalha muito, tá? O sistema ajuda, mas a coisa depende sempre do fator humano. Então, há muito trabalho na Justiça Eleitoral, principalmente na época das eleições. E é muito bom você trabalhar na época das eleições, porque normalmente você ganha folga ou ganha um extrazinho, porque não vá achando que você vai trabalhar só 8 horas ou 7, né? Na verdade, o regime de trabalho hoje no TRE são de 7 horas. Então, não vá achando que você vai trabalhar só 7 horas. Vai ter dia que você vai trabalhar até de madrugada, tá? A depender da cidade, às vezes você tem uma cidade relativamente grande, com uma quantidade grande de eleitores, mas que não há um corpo de servidores proporcional. Então, você vai ter que se virar, tá? E você vai ganhar folga. Você pode converter parte daquele tempo de trabalho em folga, parte em dinheiro. Então, cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral vale como se fosse 2, né, de folga. Então, é muito compensador. Agora é um período que você esqueça a família, porque você vai se dedicar exclusivamente às eleições. Na época não eleitoral, você trabalha normal. Na época das eleições, você meio que trabalha em dobro. Então, muita gente pensa, a Justiça Eleitoral é moleza e tal. Não é moleza, tá? É muito gratificante, é muito bom, mas não é moleza. Tira isso negócio da sua cabeça que você vai para a Justiça Eleitoral porque vai trabalhar pouco. É claro que comparado à Justiça do Trabalho, que você tem o advogado toda hora enchendo o saco lá, o advogado e as partes, é claro que o incômodo é menor, porque você não vai ter toda hora lá ninguém peiticando, como a gente fala. Mas é evidente que o trabalho interno, a organização das eleições, a organização do cadastro de eleitores e as funções jurisdicionais, elas são realmente de grande importância e de grande volume. Tá bom? Então vamos estudar inicialmente aqui como é que você faz, como é que se constitui, como é que se dão as mesas receptoras de voto. E muito cuidado nesse assunto, porque a gente tem o tratamento dele, eu coloquei até no slide inicial, a gente tem o tratamento dele em diversas normas, tá? Então eu vou me servir aqui do Código Eleitoral. Eita, que aqui está um tração. Deixa eu botar aqui um tracinho menor. Pronto. Tá azul, né? Deixa eu ver se deu certo. Deu certo, pronto. Então você tem aqui, ó, a partir do artigo 114 do Código Eleitoral, você tem também a Lei das Eleições. É engraçado que é Lei das Eleições, mas ela não disciplina tudo, tá? Muita coisa você vai colher do próprio Código Eleitoral. Antes da Lei das Eleições, quem disciplinava tudo era o Código Eleitoral. A Lei das Eleições é de 97, o Código Eleitoral é de 65. Então, nesse vácuo legislativo, quem é que estava regulando tudo? Código Eleitoral. Então, o Código Eleitoral, muita coisa ainda está valendo. Então, a partir do artigo 114 você vai encontrar esse tema. E para a gente contextualizar melhor, porque tem certas coisas que ficam meio soltas, então a gente vai trazer algumas informações importantes. Todo ano eleitoral traz-se uma resolução. Em 2014 veio essa resolução 23399. Cada ano tem uma, tá? Eu coloquei a mais recente. É claro que em 2016 vai ter uma outra, em 2018 vai ter uma outra, mas
em geral, essas resoluções vêm se repetindo. Às vezes se acrescenta uma besteirinha ou outra, mas elas vêm se repetindo. Então, quem quiser, por exemplo, estudar esse tema só por essa resolução, a 23399 de 2014, eu acredito até que seja suficiente, porque essa resolução, ela condensa os dispositivos que estão presentes no Código Eleitoral e na Lei das Eleições, além de trazer algum aprofundamento a mais. Ela detalha as certas coisas que tem nessa legislação. Tranquilo? Então, professor, não tenho tempo de ler a lei, o Código Eleitoral e a resolução. Então, leia pelo menos a resolução. Eu acho que é o mais adequado a você fazer, tá bom? Então, o nosso estudo vai se basear por aí. Vamos falar dessa galera gente boa, que são os mesários, e como é que se faz aí as mesas receptoras. A primeira coisa que você tem que saber é que, na verdade, é possível eu ter mesa receptora de voto, exclusivamente só para receber voto, mesa exclusiva para receber justificativa, e o que é o normal é que a mesa seja receptora de votos e justificativas, tá bom? A gente já falou aqui em aulas passadas que você pode justificar a sua ausência às eleições no prazo de até 60 dias, se você estiver no Brasil, e no prazo de até 30 dias, contados do ingresso no país, daquelas pessoas que estão no estrangeiro, tá bom? Muito bem, agora, se você está ausente de sua cidade, você pode fazer a sua justificativa. Você está fora do seu domicílio eleitoral, você pode fazer a sua justificativa perante as mesas receptoras. Só que você vai ter que procurar uma mesa receptora de votos e de justificativas. Mas não se preocupe tanto, porque a maioria esmagadora das mesas constitui-se das duas formas, mesa receptora de voto e de justificativa. De toda forma, é possível que se organize mesas exclusivas só para receber voto, o que eu nunca vi, tá? Nunca vi uma mesa só para receber voto. Normalmente a mesa é para receber voto e justificativa, mas aí eu já vi mesa exclusiva só para receber justificativa. Aí eu já vi, tá bom? Porque facilita, né? Desobstrui a mesa que vai receber os votos. Então, faz uma mesa exclusiva só para justificar. A justificativa ela é mais rápida do que a eleição. Por exemplo, a eleição geral, deputado, governador, presidente e tal. Então, ela é uma eleição um pouquinho mais demorada. Então, o cara vai só justificar. Tem sessão que até permite que o cara passe na frente, porque é mais rápido, entendeu? O cara vai passar um tempão numa fila para justificar o voto. Então, em alguns locais, em algumas capitais, onde há um volume muito grande de eleitores, os TREs acabam ajudando aí a constituir sessões específicas onde haja mesa para justificativa, tá bom? Então, vamos lá, é possível se constituir mesa receptora de votos, mesa receptora de justificativas e mesa receptora de votos e justificativas, que essa daqui é a mais comum. O legal da mesa só de justificativa é que ela é possível de ser constituída com servidores da Justiça Eleitoral. Porque, veja, a mesa receptora de votos ou a mesa receptora das duas coisas, de voto e justificativa, ela não pode ter na sua composição servidor da Justiça Eleitoral. Existem outros impedimentos, é claro, mas não pode haver, a gente até já falou desses impedimentos, mas então você vai lembrar que na mesa receptora de voto e justificativa não é possível eu ter servidor da Justiça Eleitoral constituindo, além de candidato e seus parentes até o 2º grau. Lembra lá daquele bizu fuleiragem, né? CCE, 2 paus, serve ele para o partido e para o candidato? Então, servidor da Justiça Eleitoral, autoridades, agentes policiais, as pessoas que estejam no exercício de cargo de confiança no executivo. Então, essas pessoas não podem integrar as mesas receptoras de voto e justificativa. Apenas em relação ao servidor da Justiça Eleitoral, não aos demais, tá bom? Então, o candidato, por exemplo, não pode participar jamais de uma mesa nem de justificativa. Agora, o servidor da Justiça Eleitoral, por exceção a esta regra, permite-se, e é por resolução, não está na lei isso, tá bom? É na resolução 23399 de 2014, e nas outras também tinha isso. Então, é na resolução que você vai encontrar a disposição de que o servidor da Justiça Eleitoral pode integrar uma mesa exclusiva de justificativa de votos. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona a nossa organização? A gente sabe que, quando falamos da competência da Justiça Eleitoral e da organização da Justiça Eleitoral, que nós temos as zonas eleitorais, que o Estado se divide em zonas. E as zonas eleitorais se dividem em seções, tá bom?
Então, normalmente, a regra geral nos diz que a cada sessão vai corresponder uma mesa receptora de votos e justificativas. Eu coloco só mesa receptora aí no slide só para facilitar, tá? Mas, enfim, é mesa receptora de votos e justificativas. Tem que ter pelo menos uma que vá receber votos e justificativas. Agora, é possível que haja o que eles chamam de agregação. Às vezes o local é muito grande, o espaço para a sessão é muito grande, então é possível que coloque-se, por exemplo, 2 mesas receptoras para uma sessão. Tá? Então eu agrego mais de uma mesa receptora para o mesmo local, porque a sessão não deixa de ser uma divisão administrativa, não é? Então é um espaço físico, não deixa de ser um espaço físico, é um espaço territorial mesmo. Então, sei lá, uma sala de aula num colégio é uma sessão, não é? A gente está acostumado, você vai votar num colégio, aí tem lá uma sala de aula que é uma sessão eleitoral, pois bem, se eu for, por exemplo, colocar uma sessão numa quadra de esportes, que é possível, às vezes eu consigo colocar, sei lá, 3 mesas receptoras de votos. Agora, a nossa regra geral é de que uma mesa receptora, uma sessão eleitoral. Pode haver a agregação. Eu somar mais de uma mesa receptora para uma sessão. Então está aqui, ó, pode haver agregação, desde que não importe, evidentemente, em prejuízo para a eleição. A gente lê no Código Eleitoral e em algumas questões, porque você tem que ter, até assim, eu falo isso para que você tenha cautela e não venha me criticar até. Tem muitas questões, tá, de concurso que vão falar de número mínimo e número máximo de eleitores por sessão, tá bom? Em regra, a gente tem visto que o número mínimo é de 50 eleitores. Que, por exemplo, eu quero fazer uma sessão eleitoral num presídio. O TRE só permite abrir uma sessão eleitoral num presídio se houver pelo menos 50 eleitores aptos a votar. Vou fazer uma sessão eleitoral num estabelecimento de proteção e amparo aos cegos. Tudo bem. Normalmente só se permite fazer isso quando eu tenho pelo menos 50 cegos aptos a votar. Então, em regra, pelo que a gente pode interpretar do sistema, da legislação em seu sistema, digamos assim, não numa regra específica, eu posso até dizer que o número mínimo de eleitores para uma sessão é de 50 eleitores. Mas onde é que está isso? Está se falando em normas específicas para o preso, para o cego, enfim. Mas não está dito na lei das eleições, que é quem disciplina isso, que o número mínimo é X e o número máximo é Y. Tá? Em geral, o mínimo era 50 e o máximo 400, a depender, inclusive, de qual era a cidade. Agora, o que diz hoje, salvo engano, o artigo 84 da Lei das Eleições, não o Código Eleitoral, é que quem fixará o número mínimo e o número máximo de eleitores por sessão, ou melhor, o número de eleitores para cada sessão, é o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então vejam, hoje eu não tenho número mínimo e número máximo, mas se sabe que eu não posso colocar, sei lá, 5.000 pessoas para uma sessão. Não faz sentido. Então eu posso pegar e dividir essas pessoas em outras sessões. Mas se for atrapalhar a marcha dos trabalhos, se de repente o local não comportar um número de pessoas adequado para que haja uma sessão ou para que haja até a agregação de sessões, às vezes o espaço físico não é suficiente, pode haver prejuízo, pode haver um escarcéu, confusão. Então, o TRE tem que autorizar essa agregação, é evidente, porque quem organiza tudo isso é a zona eleitoral, né, é o juiz. Então, o TRE tem que autorizar a agregação e ela não pode, evidentemente, causar prejuízo à eleição, tá bom? Então, vamos lá, ó. No local que se destina à votação, você sabe, você já foi votar várias vezes, existe a mesa receptora de votos, que é onde os mesários ficam, tá? Os mesários ficam na mesa receptora de votos. Aqui está a foto para você observar, ó. Essa aqui é a mesa receptora de votos, tá bom? Estão aqui, os mesários, está faltando até um aqui, né? Tem 1, 2, aqui o presidente da mesa normalmente fica no meio, né? Então, é para ter 3 mesários, né? Mas, enfim, na prática, acabam muitas vezes acontecendo de só ter 2. O fato é que ele pode nomear ad hoc, depois a gente vai falar desses detalhes. Aqui há na sessão, isso aqui é uma sessão eleitoral, há a mesa receptora, há a cabina de votação, e dentro da cabina de votação vai ter o quê? A nossa urna eletrônica. Vai ter a lista com o número dos candidatos, com o nome também, tal, enfim. Mas o mais importante, material de votação, a gente vai falar de tudo isso. É muita informação nesse módulo, tá? São muitas informações, são muitos detalhes. Mas aqui você sabe, você conhece. Então, você adentra numa sessão eleitoral, você sabe que existe uma mesa onde as pessoas estão sentadas, que são os mesários. Essa mesa é a mesa receptora de votos, tá bom?
Não é a urna receptora de votos, é engraçado isso, né? É claro que a urna recepciona o seu voto, mas a mesa receptora de votos é essa mesinha aqui onde estão sentados os mesários. E eu tenho a cabina de votação que tem que ser indevassável, essa cabinazinha aqui, ó, que não dá para ver, né? Quem está votando não tem como ver. Apesar de, em 2014, o pessoal andou vendo aí em quem o Sarney votou, é errado, não é possível, ela tem que estar numa posição em que não seja possível ninguém filmar de lado de fora, enfim. Então, acabaram que vazaram aí uma foto do Sarney votando, enfim, não poderia ter acontecido, a cabina tem que ser indevassável, tem que não ser possível permitir-se que alguém visualize o voto que você está proferindo, tá bom? Então, no local de estar da votação vai ter uma mesa receptora de votos e justificativas, pelo menos, não é mesmo? Que ficará em recinto separado do público, o público fica do lado de fora da sessão, numa fila, como você bem sabe. Normalmente tem um secretário, pode lembrar aí da eleição que você votou. Normalmente tem uma pessoa que fica na porta, que normalmente é o secretário, tá? Que normalmente também organiza essa fila para que não haja problemas, até dar uma fiscalizada também para ver se ninguém está cometendo alguma ilegalidade. E ele que organiza a entrada das pessoas. Só pode estar dentro da... A gente até vai ver isso aí também. Só pode estar dentro da sessão eleitoral quem? São os mesários, os fiscais dos partidos políticos. O candidato também ele pode ficar porque, enfim, ele é um fiscal nato, tá bom? Não posso impedir que o candidato fique dentro de uma sessão eleitoral porque ele pode fiscalizar, não pode ter o fiscal e o candidato ao mesmo tempo. Se o candidato é do partido X, esse partido X tem fiscal, não pode ficar o candidato e o fiscal, é um ou outro. O candidato pode servir como fiscal, não tem problema. E quem pode ficar ainda na sessão eleitoral é o eleitor, mas no tempo específico e suficiente para que ele vote. Ele não pode votar e ficar lá bagunçando com a galera, não dá, tá bom? Então ele vota e sai, tá bom? Então dentro, vão ficar em separado do público, que está do lado de fora na fila, a mesa receptora de votos, além da urna eletrônica que vai estar dentro da cabina de votação. Show? Quem é que integra essa mesa receptora de votos? Eu tenho, na verdade, o presidente, que não deixa de ser um mesário, tá? Ele é um mesário, só que a gente chama ele de presidente da mesa, é o mesário presidente, mas enfim, para efeito de concurso público, você vai colocar presidente mesmo, tá bom? Então é um presidente, 2 mesários, eu tenho que ter em tese 2 secretários e um suplente. Agora, você nunca viu essa galera toda aí numa sessão eleitoral. A composição tradicional do que a gente vê na prática é do presidente da mesa, 2 mesários, um suplente, que não vai estar na sessão, é claro, vai estar ali stand-by, e um secretário. É o que a gente vê, tá? E dentro dessa realidade, a resolução 23399 de 2014, como as anteriores a ela, autorizam dispensar o suplente, dispensar também um secretário, tá bom? Então, pode ser até que haja uma sessão muito grande, onde haja muitas filas, que haja necessidade até 2 secretários para auxiliar os trabalhos, mas em geral, a gente vai ter numa sessão eleitoral o presidente da mesa, 2 mesários e o secretário. Essa é a composição normalmente que a gente vê. Agora, para efeito de concurso público, ele pode cobrar tudo, tá? Porque vai dizer lá o Código Eleitoral que a composição da mesa é formada por um presidente, 2 mesários, 2 secretários, pode dispensar um, e um suplente que também vai ser possível de dispensar, tá bom? Não tem mistério. E como é que é a escolha desses integrantes das mesas receptoras? Tem muita gente com medo, né, de ser mesário, eu não quero ser mesário. E muita gente que quer ser mesário voluntário. Hoje em dia, a coisa já evoluiu a um certo ponto que, às vezes, você vai querer ser mesário voluntário e não consegue ser mesário, né? Eles só vão convocar você na ausência de um outro, tá? Porque normalmente eles já têm meio que um cadastro das pessoas que já foram mesários no passado. E aí eles acabam aproveitando essas mesmas pessoas para reiterar para elas a vontade, né, e o desejo da Justiça Eleitoral de que elas continuem a exercer essa função. Agora, na hora que um dia você recusa, você pode recusar a nomeação, é claro que é um serviço obrigatório, professor? É obrigatório. Você tem o dever, assim como você tem o dever de votar, você tem o dever de ser mesário se você for convocado pela Justiça Eleitoral. É uma obrigação sua, tá? Agora, existem motivos legais para que você possa recusar a sua nomeação. Se você for impedido de integrar a mesa receptora
Você vai simplesmente dizer, olha, eu sou impedido, eu sou aqui, ó, eu sou candidato, eu sou parente de candidato, enfim, até o 2º grau, sou parente, enfim. Ou se você tiver um motivo de força maior, também é possível. Eu uso sempre esse exemplo porque eu já vi na prática, né? Eu vou casar no dia da eleição. Então tem que ter um pouquinho de sensibilidade o juiz, né? Esse motivo não está na lei como um motivo de recusa. Porque em tese você só pode recusar uma nomeação para ser mesário se você tiver algum impedimento para integrar a mesa. Agora, você vai casar no dia da eleição, então você tem, isso é caso fortuito, tá? Não dava, você marcou o casamento há um ano atrás e não pensou que poderia cair na eleição, enfim. Então há um pouco de bom senso a ser utilizado, esse seria um motivo de força maior a desautorizar que você fosse mesário, né? Aí o que acontece na justiça eleitoral? O juiz defere a sua recusa, em tese, tá, gente? Porque na prática existem formalidades. Na prática é para ter formalidades. Eu mando a minha recusa formalmente, tem um prazo de 5 dias. Daqui a pouquinho vai falar da recusa. Vou só adiantando aqui a conversa. Eu recuso, mando lá uma recusa formal, por escrita ao juiz. O juiz vai analisar os meus motivos, dar um despacho, ou em deferir eu posso recorrer para o TRE, vê a bronca. Só que na prática, aqui para nós, viu? Só para nós, não divulgue isso por aí não. Como tem tanto mesário voluntário e tanta gente disponível para ser mesário, se tu der uma ligada para o TRE, na verdade para a zona, para o cartório eleitoral, desculpe, não é para o TRE, é para o cartório, e, rapaz, olha, eu fui convidado aqui para ser mesário, convidado não, né? Fui nomeado para ser mesário, recebi a cartinha aqui me intimando, mas eu não vou poder no dia, ter um imprevisto e tal. Ah, beleza. Por telefone, aqui para nós. Por telefone tu já consegue resolver essa bronca. O pessoal tira o teu nome lá e bota outro. Aí, na prática, o juiz nem despacha. Na prática, tá certo, professor? Tá errado. Se você for servidor da justiça eleitoral, faça a coisa certa. Para depois não dizer que você está prevaricando, né? Prevaricação, esse tipo de crime, né? Beneficiar alguém, assim, enfim, não sei direito penal, eu sei muito pouco de direito penal, muito pouco, quase nada, certo? Sei só um pouquinho de crime eleitoral e olhe lá, viu? Muito pouco também, não sei muita coisa dessa parte não. A gente vai falar aqui no nosso curso de direito eleitoral da parte penal, tá? Mas eu adianto que essa parte aí, enfim, eu só vou falar porque é o jeito mesmo, eu não gosto da parte do crime, para mim o crime não compensa. Então, não sei se é prevaricação, mas o fato é que você, em tese, tem que fazer a coisa do jeito que o código estabelece, tá bom? Então, o código estabelece que você tem que processar uma recusa, dar o juiz para o juiz despachar, se o juiz indeferir, vai recurso para o TRE, enfim, há uma formalidade. Na prática, eu sei que a negada só faz uma ligação e o pessoal da Justiça Eleitoral acaba aceitando, tá bom? Mas, em tese, é um serviço obrigatório, se você falta, vai pagar multa, enfim, tem os constrangimentos decorrentes da eventual ausência do mesário às eleições, tá? Agora, existe uma preferência para a nomeação. Em cidades do interior, a gente tem percebido que, às vezes, há dificuldade, tá? Não é fácil você encontrar as pessoas com o nível de qualificação exigida. Não que seja exigida, né? Há uma preferência. Então, a quem eu vou preferir para nomear como mesário? Você tem que saber isso. E o sistema já faz um filtro, tá? Você tem como filtrar. Você coloca o filtro lá no sistema, né? Nível superior. Aí, às vezes, acha alguém, aí beleza, ótimo. Se achou muita gente, aí você vai colocando outros filtros para aprofundar sua pesquisa. Mas, às vezes, nível superior numa cidade interior, às vezes, numa cidade muito pequena, você não encontra ninguém. Aí você vai reduzindo o filtro. Segundo, ensino médio, às vezes não tem ninguém. Ensino fundamental, às vezes não tem ninguém. Aí tem, assim, alfabetizados. Aí você, às vezes, encontra 1, 2 e tal. Enfim, às vezes a situação é precária, gente. Então, lá no TRE da Amazônia, por exemplo, TRE do Amazonas, né? Eu vi situações como essa, tá? Acontecer. Então, não é impossível de acontecer, tá? De eu ter uma comunidade, porque, assim, é uma seção, né, gente? A gente tem uma seção lá, não é o cara, você sempre, você que está me assistindo aí, você pode estar no interior, pode estar na capital. Então, às vezes, uma realidade de um interior, ela pode ser muito boa. Tem interiores aí que são riquíssimos e que têm excelentes índices de desenvolvimento humano e tal. Mas não significa dizer que em todos os locais dessa localidade vão ter pessoas, tá, qualificadas. Então, até numa capital grande, se você for colocar uma seção num bairro muito pobre, com favela, naquela seção, é claro que só em tese também há uma preferência para nomear pessoas da seção. E, na verdade, a regra é que seja nomeada a pessoa da seção. Eu não posso pegar de uma outra seção para, enfim, vai atrapalhar até ela votar.
Então, em tese, eu vou dar preferência, e é uma preferência meio que obrigatória, para o eleitor da seção. Então, naquela seção, às vezes, só tem pessoas de baixa qualificação educacional. Então, às vezes é difícil, tá, o trabalho. Você vai ter que dar uma catada mesmo a alguém, ou chamar a pessoa para saber se ela tem condição de ser mesário. Às vezes chega a esse ponto e você, eu vou convocar para ela vir aqui para fazer uma entrevista para verificar se a pessoa é sã, tá? Se ela tem algum nível cognitivo suficiente para ser mesário, porque você precisa entender alguma coisa, né? Você precisa eventualmente estar preparado para até decidir certas situações que acontecem, porque o presidente da mesa, por exemplo, ele é como se fosse o juiz dentro da sessão eleitoral, é quem manda. Então ele tem autoridade, o presidente da mesa. Então você tem que ter cuidado nessa hora dessa seleção, tá? Mas o sistema, repito, o sistema Elo, ajuda muito a realizar esse trabalho. Agora ele faz filtros, você é quem vai clicar nas pessoas para escolher quem vai ser. Você, servidor de justiça eleitoral, o futuro servidor, na verdade, é quem vai escolher quem serão as pessoas com base nesses filtros que você consegue colocar no sistema. Então, esses filtros permitem que você selecione eleitores da seção, tá? Em tese com nível superior, de preferência ainda professores ou servidores da justiça, salvo justiça eleitoral. Servidor de justiça eleitoral, em tese, não pode participar, em tese não pode participar da mesa receptora de votos justificativa, e nem só da mesa de votos, tá? De receptor de votos. Pode, repito, em exceção, participar da mesa de justificativa. Tranquilo demais? Vamos para frente. Quem é que nomeia essas pessoas? A nomeação é feita pelo juiz eleitoral. Lembra que o juiz não manda na zona? Não é a competência dele organizar essa parte dentro da zona, a competência jurisdicional dele? Nesse caso aqui, a competência administrativa, tá? Mas quando a gente vê a competência do juiz, não há aquela divisãozinha chata em competência originária e competência privativa. Lembra dessa história? Tá lembrado? Então, aqui para o juiz eleitoral não existe essa divisão entre competência originária e competência privativa. É tudo competência do juiz, tá? Não há essa distinção. Então, essa é uma competência do juiz eleitoral que deve fazer essa nomeação pelo menos 60 dias antes da eleição. E é claro que essas pessoas vão ter os seus nomes publicados, tá? Um edital de publicação com o nome das pessoas que foram nomeadas, porque é evidente que há necessidade de se dar prazo para que as pessoas impugnem essa nomeação, não é? Então veja, nas capitais se autoriza, isso aí já vai aprofundar para a resolução, tá? Isso não está dito no Código Eleitoral com clareza, disse que é a necessidade de se publicar o nome dessas pessoas, dos que foram nomeados. A gente sabe que o sistema hoje permite a publicação no Diário da Justiça Eletrônico. E até no interior, o interior hoje já tem Diário da Justiça Eletrônico também. Então você vai ver despachos de juiz de interior, eles por vezes são publicados no Diário da Justiça, tá? E hoje o Diário da Justiça é eletrônico. Em todas as capitais do Brasil, eu acho, não posso afirmar com certeza, mas eu imagino que em todas as capitais do Brasil já há no Judiciário o Diário da Justiça eletrônico. Então, nas capitais se publica no Diário da Justiça eletrônico, nas comarcas de interior, em tese se publica o edital também no Diário da Justiça eletrônico, quando tiver, mas se publica no próprio cartório. Então, vai ter lá um espaço no fórum. Quem conhece fórum sabe, tem normalmente uma pracinha, um local no centro do fórum, que o pessoal chama de átrio, tá? E lá, normalmente, tem um quadro de aviso, pode observar. Quando for no fórum, agora dê uma olhadinha, né? Então, normalmente tem um quadro de aviso cheio de publicação pregada lá. Normalmente são os editais. Edital de citação, é obrigado a publicar, inclusive. Edital de citação, edital de intimação das pessoas de uso... Citação também para dos interessados em uso capião. E esse edital aqui publicando também o nome das pessoas que foram nomeadas pelo juiz eleitoral para se tornarem mesários. Então veja, há a possibilidade de recusa, daqui eu estou vendo que o meu tempo está acabando aqui, tá? Vou só falar desse detalhe aqui para a gente finalizar, porque eu já fui intimado ali a encerrar a aula. Veja só. Atenção, tá? Aqui está uma resolução mais antiga, mas isso é importante porque tem problema jurisprudencial. Então, a convocação para os trabalhos eleitorais deve ser realizada como regra geral, entre os eleitores pertencentes à zona eleitoral. E mais especialmente aonde? Na sessão. O juiz não manda na zona, manda na zona. Então ele tem que chamar as pessoas de sua zona para ser mesário. E preferencialmente a pessoa da sessão. Eu voto na sessão 2 da primeira zona eleitoral de Fortaleza. Então, em regra, o juiz vai nomear uma pessoa da seção 2 para ser mesário da seção 2. Isso é óbvio, tá? Muito bem.
A preferência. O juiz eleitoral daquela zona pode nomear qualquer pessoa daquela zona eleitoral para ser mesário. A preferência é da pessoa da seção. Muito bem. Então, preferência, regra geral, o eleitor pertencente à zona da autoridade judiciária convocadora. Aí vem aqui a exceção. Excepcionadas as situações de absoluta necessidade. Por exemplo, não tem ninguém alfabetizado, por exemplo. Como é que eu vou colocar a pessoa para ser mesária sem ser alfabetizada? Naquela zona eleitoral, às vezes. Então, tem aqui, excepcionalmente, em situações de absoluta necessidade, mediante autorização do juízo da inscrição, ainda que se trate de eleitor voluntário. Eu vou já explicar com detalhes. A inobservância desses pressupostos poderá resultar na nulidade da convocação, impedindo a imposição de multa pela Justiça Eleitoral. Vou fazer a tradução para a gente fechar a nossa aula. Por vezes, por incapacidade, não, por impossibilidade de nomear alguém da sua zona, não tinha eleitor da seção com as qualificações necessárias, não tinha eleitor da própria zona eleitoral para ser mesário, com capacidade para ser mesário, e o que o juiz tinha que fazer? Não tem opção, eu preciso nomear alguém de outra zona. Só que qual é o detalhe? Se eu sou juiz da primeira zona eleitoral de Fortaleza, eu não tenho jurisdição sobre a segunda zona. Eu não mando no juiz da segunda zona, nem nos eleitores dele. Tem um juiz da segunda zona e um juiz da primeira zona. Então perceba o seguinte, meu amigo. Se eu sou um juiz da primeira zona, eu posso nomear um eleitor da segunda zona? Eu não posso. Agora, o que diz a resolução? Isso aqui foi objeto de várias decisões judiciais e tal, casos concretos. O que é que diz a resolução para facilitar a nossa vida? No nosso exemplo, o juiz da primeira zona poderia nomear alguém da segunda zona, desde que o juiz da segunda zona autorize. Aí tá beleza, né? Porque o que acontece? Na hora que eu convoco o cara da segunda zona, e se o cara vai e falta a eleição, ora, se eu sou um mesário convocado e a convocação é obrigatória, eu descumpro essa obrigação, faltando a eleição, qual é a consequência? Multa. Só que veja, a Justiça Eleitoral foi instada várias vezes a decidir sobre isso e acabou dizendo, bem, o juiz não podia nomear o cara da segunda zona. Então, se ele faltou, deve ser isentado de multa, porque afinal ele sequer deveria ter sido nomeado, foi um erro do juiz. Então, para tentar resolver esse impasse, a resolução disse, bem, é possível ao juiz de uma zona convocar um eleitor de outra zona, por absoluta necessidade, não por sua conveniência, por absoluta necessidade e desde que o juiz da outra zona autorize. Se ele autorizar, tá beleza. Se não tiver nenhum pedido para o juiz da outra zona ou pedir se ele não autorizar, se o juiz quiser ser impositivo e nomear, se o cara faltar, meu amigo, a eleição, não vai ser aplicada a multa para ele. Beleza? Meu tempo estourou aqui. Na próxima aula a gente continua a discutir essas questões acerca dos atos preparatórios para a votação. Um abraço.